Ouve a voz do bom pastor. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 10, versículo 30. São João, capítulo 10, versículo 30, é simplesmente uma frase, uma escritura bem pequena, onde nos diz assim: Eu e o Pai somos um. Nós vamos, nessa oportunidade, trazer um pequeno estudo sobre a unicidade. Eu gostaria que cada um de nossos ouvintes pegasse uma caneta, um papel e anotassem as escrituras que estaremos citando, para que você possa conferir com as escrituras, porque a nossa única certeza, a nossa base de fé é a palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de deixar uma pergunta. 3 pessoas da Santíssima Trindade ou um só Deus que se manifestou em 3 formas? São 3 pessoas da Santíssima Trindade ou um só Deus que se manifestou em 3 formas? Primeiramente, eu gostaria de mostrar aos nossos ouvintes. Por dentro das Escrituras, não existe base para 3 pessoas distintas, para 3 personalidades, 3 deuses. Mas as Escrituras nos mostram, de Gênesis a Apocalipse, que há um só Deus que se manifestou em 3 formas, que obteve 3 títulos. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 3, os ouvintes vão encontrar o primeiro mandamento, aonde a Escritura nos diz: Não terás outros deuses diante de mim. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, que é o único. No livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós encontramos as Escrituras nos dizendo: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós compreendemos com isso que no princípio Deus era Espírito. Para que os ouvintes compreendam o plano de Deus, para vocês compreender que Deus, o único Deus, se manifestou em 3 formas, obteve 3 títulos, mas que não é por ele ter recebido 3 títulos, não é por ele ter se manifestado de 3 maneiras, não é por isso que ele passaria a ser 3 pessoas. Para que nós compreendamos melhor, nós vamos mostrar aos ouvintes o plano de Deus, o plano de redenção, quando Deus planejou redimir o homem. Então, através desse plano, foi aonde Deus obteve essas outras manifestações, sendo que no começo, no princípio, ele era um espírito, e após então ele se manifestou como filho, e hoje ele se manifesta na igreja como Espírito Santo. Nós vamos ver isso claramente por dentro das Escrituras. Veja vocês que Deus era Espírito. Foi a Escritura que nós lemos. Então Deus, esse grande Espírito que existia por si mesmo, ele criou tudo o que existe. E por último, ele criou sua mais importante criação, a qual é o homem. O homem, sua imagem e semelhança. Mas o homem, como nós sabemos, ele pecou. Ele caiu da graça. Ele caiu do seu lugar, onde deveria ficar, e transgrediu os mandamentos de Deus. E a sentença era morte. Deus disse: no dia em que pecardes, certamente morrereis. Agora veja vocês, ouvintes, Deus poderia ter simplesmente, no estalar de dedo, ele poderia fulminar com Adão e Eva, transformá-los em nada,
e criar um novo homem e uma nova mulher. Mas Deus nunca poderia ter feito isso, sendo Ele um Deus cheio de amor, sendo Ele um Pai cheio de misericórdia. Então veja, ouvintes, que dentro de Deus, nesse Espírito que se movia sobre as águas, havia certos atributos que haveriam de ser manifestados. Havia o atributo de Salvador, havia o atributo de curador, havia o atributo de libertador, mas Deus nunca poderia manifestar o atributo de Salvador se não houvesse um homem caído para ele salvar. Deus nunca poderia manifestar o atributo de curador se não houvesse um homem doente para ser curado. Então, com a queda do homem, houve uma oportunidade para Deus manifestar aquilo que estava dentro dele. Para Deus manifestar, porque para nós dar valor para o dia, tem que haver a noite. E para nós dar valor para o amor de Deus, nós teríamos que estar caído, para então sermos levantados por Deus e então sermos gratos, felizes pelo amor, pela manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Então observe, ouvintes, que esse Espírito, Deus, criou todas as coisas e o homem então pecou. O homem saiu do seu lugar. E então quando Deus chegou ali no jardim do Éden, e ali Deus encontrou, foi aonde sempre encontrava seu filho e não o encontrou. Então Deus começou a procurá-lo pelo jardim e dizia: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E Adão, escondido atrás do arbusto, disse: Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu. E Deus lhe disse: quem foi que lhe mostrou que você está nu? Você fez aquilo que era proibido fazer? Então Deus encontrou o seu filho caído, a sua joia mais preciosa caído. Então, naquele momento, ao ver seu filho naquela situação, Deus matou um cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro, envolveu o seu filho e então pediu que ele se retirasse do jardim do Éden. Mas quando seu filho estava saindo do jardim e Deus fitou seus olhos no seu filho, tendo que abandonar o jardim, aquilo comoveu o coração de Deus, aquilo comoveu o íntimo de Deus, e ele, vamos dizer, pronunciou a palavra amor. Deus amou o mundo de tal maneira, São João capítulo 3 nos fala isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aquele cordeiro que Deus matou ali no jardim não purificou o pecado do homem, somente cobriu o pecado, somente, vamos dizer, foi um substituto. Mas aquele cordeiro morto ali, ele apontava para um cordeiro que um dia haveria de morrer por nós. Um cordeiro que não só cobriria nossos pecados, mas aniquilaria para sempre da vida dos filhos de Deus todo o pecado. Então Deus, em seu imenso amor, resolveu pagar o preço da redenção. Mas sendo Deus Espírito, Ele não poderia pagar esse preço. Sendo Ele um Espírito, Ele não poderia derramar sangue para redimir o homem. E o preço era sangue, era preço de sangue. E não haveria como Deus derramar sangue. Então, sendo Ele Espírito, Ele traçou um plano de redenção. E esse plano seria descer Deus, o grande Espírito, descer à situação mais baixa. Então nós podemos observar que Ele, Deus, se fez eu para que eu pudesse ser Ele. Ele se fez pecador para que eu pudesse ser um filho de Deus. Ele se tornou morte para que eu, através de sua morte, pudesse ter vida. Ele se fez pobre para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser rico. Ele se tornou o que eu era
para que eu pudesse ser o que Ele é. Aí está, ouvintes, o grande amor de Deus. Mas para Ele pagar esse preço, para Ele descer essa situação mais baixa, Ele teve que criar um corpo e habitar dentro desse corpo. E esse corpo foi chamado Jesus. Agora, não é porque Ele criou um corpo que esse corpo seria uma segunda pessoa da Trindade. Não, de maneira alguma, ouvintes. Não há bases bíblicas para isso. Jesus foi um nome que Deus recebeu quando obteve um corpo. Você veja em Isaías capítulo 7, versículo 14, a Bíblia nos diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. E no livro de São Mateus, capítulo 1, no versículo 23, a Bíblia diz que Emanuel quer dizer Deus conosco. Então esse menino que nasceria de uma virgem, ele não seria outra coisa a não ser Deus conosco, a não ser Deus feito carne, Deus se humanizando, Deus descendo à situação mais baixa para nos elevar ao lugar mais alto. No livro de Isaías, capítulo 9, no versículo 6, as Escrituras nos dizem: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse menino que nasceria seria o que? Deus Forte, Príncipe da Paz, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Eu pergunto a você, ouvinte, existe dois pais da eternidade? Não, existe um só. E o menino que nasceu era Pai da Eternidade. Ou seja, aquele menino era Deus feito carne. Era Deus se humanizando. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, os ouvintes encontrarão a palavra de Deus nos dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo... No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14 a Bíblia nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, Deus se fez carne, é a Bíblia que diz, e habitou entre nós. Deus, o Espírito, foi chamado de Pai. Aí está, meu ouvinte, aonde o mundo religioso tem se confundido. Eles confundem o título de Pai, o título de Filho e o título de Espírito Santo, como se fossem três pessoas distintas. E não percebem que Deus, aquele Espírito que se movia sobre as águas, ele recebeu o título de Pai quando ele criou dentro do ventre de Maria um óvulo já fecundado e pôs ali no ventre, para que se gerasse então um corpo para que ele mesmo habitasse. E esse mesmo Deus foi chamado de Filho quando nasceu do ventre de Maria. Agora esse Filho era o quê? Era o próprio Deus feito carne. Esse Filho, Jesus, foi chamado Filho. Mas quem era Jesus? Jesus era o corpo onde Deus habitou. Jesus era o corpo que o Espírito criou para habitar ali dentro. E na palavra de Deus nos diz que em Jesus Cristo habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. Ou seja, tudo que era Deus habitou naquele corpo chamado Jesus. Jesus era Deus feito carne. O Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Nós vamos citar aos nossos ouvintes algumas escrituras para que vocês possam meditar nisso. E vocês vão perceber claramente pelas escrituras que o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Só que lá no Velho Testamento ele era um espírito, e no Novo Testamento esse espírito tinha se encarnado em um corpo, mas era o mesmo Jeová. No livro de Isaías capítulo 43, no versículo 11, a Bíblia nos diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador.
No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia nos diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora observe, ouvintes, Deus, Jeová, lá no Velho Testamento, disse: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E no livro de Lucas, capítulo 2, verso 11, diz que Jesus era o Salvador. Então você observa que Jesus é o mesmo Jeová do Velho Testamento, só que Jesus é Jeová feito carne. Atos capítulo 13, versículo 23, as Escrituras nos dizem: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. No livro de Isaías capítulo 44, versículo 6, a Bíblia nos diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Em Apocalipse capítulo 1, no versículo 17, nós encontramos quando Jesus aparece para João, ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Como agora vai existir dois primeiros e dois últimos? Não. Então isso mostra que o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Porque lá no Velho Testamento, Jeová Deus diz: eu sou o primeiro e o último. E aqui no Novo Testamento, Jesus, quando aparece para João, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Não pode haver dois primeiros e dois últimos. Isso nos prova que Jesus era Deus feito carne. Isaías capítulo 44, no versículo 8, a Bíblia nos diz: não vos assombreis, nem temais. Porventura desde então não vos fiz ouvir e não vou anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. E no livro de 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, a Bíblia diz assim: que Israel bebeu, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque o bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Observou a clareza da palavra de Deus? No livro de Isaías 44, 8 diz: Deus diz: eu sou, fora de mim não há Deus, não há outra rocha que eu conheça. E no livro de 1 Coríntios 10, 4 diz que a rocha que seguia Israel era Cristo. E também no livro de Isaías capítulo 45, no versículo 22 e 23, a Bíblia nos diz: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Deus dizendo aqui no Velho Testamento que diante dele se dobraria todo o joelho e toda a língua confessaria. E no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11, você vai observar, ouvintes, a palavra dizendo que diante de Jesus se dobraria todo o joelho e confessaria toda a língua. Isso mostra que Jesus é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Agora, ouvintes, alguém pode perguntar: como Jesus, sendo o próprio Deus, por que então ele orava a Deus? Aí é onde nós temos que compreender, por revelação de Deus, que Jesus tinha duas naturezas em si. O diabo não poderia tentar a Deus sendo Deus divino, completamente divino. Então Deus teve que criar uma natureza humana, obter uma natureza humana, para através dessa natureza humana, então ser tentado pelo diabo e vencer o diabo por nós. E quando Jesus orava ao Pai, era a natureza humana orando a natureza divina, sendo que a natureza divina estava nos céus e estava dentro desse corpo chamado Jesus.
porque o espírito que estava dentro desse corpo era o próprio Deus que criou o corpo. E quando Jesus orava ao Pai, era a natureza humana orando a natureza divina. Em Jeremias 23, 24, a Bíblia diz: poderia alguém se esconder de Deus, sendo que Ele enche os céus e a terra? Quer dizer, Ele está em todos os lugares, e Ele era o Espírito também que habitava no corpo chamado Jesus. No livro de São Mateus, capítulo 4, você observa, ouvintes, que a Bíblia nos ensina que só Deus deve ser adorado. E se Jesus não era Deus, então Jesus não iria receber adoração. Em São Mateus 4, verso 10, a Bíblia nos diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E se Jesus não fosse Deus, Ele não receberia adoração. E no livro de João, capítulo 20, versículo 28, você encontra Tomé falando as palavras, dizendo: e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou a Jesus de Deus meu e o adorou. E Jesus recebeu a adoração, porque Ele era o próprio Deus. Você vai encontrar também, querido e precioso ouvinte, lá no livro de São João, no capítulo 14, no versículo 8 a seguir, quando Felipe, ele pergunta a Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Felipe pensava que o Pai era outra pessoa, que Jesus não era o próprio Deus, que Jesus era uma segunda pessoa. E quando Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus olhou para Felipe e disse: Felipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Precisa algo mais claro do que isso, ouvintes? Jesus era o próprio Pai. Nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo 14 de São João, Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, porque Ele era o próprio Pai. Se Jesus não é o próprio Deus, se é que existe três pessoas da Santíssima Trindade, tem que haver no céu então três tronos. E é o que as pessoas que crêem na Trindade pensam, que ali há três tronos, e Jesus sentado à direita do Pai. Porque a Bíblia diz que Ele assentou-se à destra do Pai, mas a destra do Pai quer dizer sobre o poder do Pai. Se é que fosse três pessoas, teria que haver então três tronos, não é verdade? E o único que viu o céu nos relata que não viu três tronos. Você veja em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, que João diz assim: e fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ele não viu três tronos e nem três deuses assentados, mas um trono e um assentado sobre o trono. Então veja, ouvintes, que Deus, sendo Espírito no passado, Ele não tinha nome, mas Ele recebeu um nome quando Ele obteve um corpo. Agora, alguém diz: mas e o Espírito Santo? Quando Jesus disse: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Jesus. Porque em São João 14, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E quem deixa órfão é Pai. Então, se Ele não iria nos deixar órfãos, é porque Ele é o nosso Pai. E Ele disse: voltarei para vós. E como que Ele voltou? Ele voltou na forma de Espírito. Ele voltou em uma terceira manifestação. Ele se manifestou como Pai, criando no ventre de Maria, como Filho nascendo, e hoje como Espírito Santo sobre a igreja. Quando você vai no culto, o pastor diz assim: irmãos, Jesus está aqui. Mas alguém está vendo Jesus na igreja? Não, ninguém está vendo. Jesus está ali na forma de Espírito. Então eu quero, ouvintes, encerrar esse programa dizendo a você uma coisa. Alguma vez você encontrou o nome de Deus, um nome de Deus no Velho Testamento? Ah, Jeová. Não, Jeová não é um nome, é um título. Veja vocês, ouvintes, que quando Deus era Espírito, Ele não tinha nome.
Mas quando ele se fez carne, ele recebeu o nome então. Você vai encontrar no livro de Juízes, capítulo 13, quando o anjo aparece para Manoá, o pai de Sansão, e promete que eles teriam um filho. E então eles dizem assim: quando o menino nascer, qual é o seu nome? Qual é o nome do Senhor para que nós lhe adore? O que Deus respondeu para Manoá? Deus respondeu assim: por que perguntas pelo meu nome, sendo que ele é maravilhoso? No livro de Êxodo, capítulo 3, você vai encontrar no versículo 13 e 14, quando Deus aparece para Moisés e manda que Moisés vá libertar Israel do Egito. Moisés diz: quando chegar lá e disser, o Deus de vossos pais me enviou aqui para vos libertar, e eles perguntarem, qual é o nome desse Deus? Moisés diz: qual é o seu nome para que eu diga a eles? Deus falou para Moisés e disse: diga para eles, eu sou, me enviou a vós. Quer dizer, ele não tinha o nome. Eu sou, me enviou a vós. E você vai encontrar lá no livro de São João, capítulo 8, que quando Jesus estava discutindo com aqueles judeus, Jesus e os judeus disseram: tu não tens nem 50 anos e dizes que viu Abraão? Qual foi a resposta de Jesus para aqueles judeus? Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Usando a mesma expressão que usou para Moisés lá em Êxodo 3, dizendo: diga para eles, eu sou, me enviou a vós. Você encontra isso em São João 8, do versículo 52 a 58. Então Deus não tinha o nome. Cada vez que ele foi indagado acerca do seu nome, ele dizia, como disse para Moisés: diga para eles, eu sou, me enviou a vós. Por que perguntas pelo meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Mas você vai encontrar no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 6, que Deus diz assim: portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Aleluias! Portanto, o meu povo saberá o meu nome naquele dia. E no livro de São João, capítulo 17, versículo 6, Jesus diz assim: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Compreendeu, ouvintes? Deus, sendo Espírito, não tinha nome, mas quando Deus se fez carne, ele recebeu o nome. Jesus é o nome do Pai. Por isso, quando Jesus, em São Mateus 28, 19, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele pediu ali o nome do Pai. E Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas Senhor Jesus Cristo, esse é o nome. Por isso que em Atos capítulo 2, verso 38, Pedro cumpriu com a ordem de Mateus 28, 19, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai que Jesus pede em São Mateus 28, 19. Então a pergunta que eu fiz no início: 3 pessoas da Santíssima Trindade ou um Deus manifestado em 3 formas? Ou seja, em 3 ofícios? Sim, um Deus que se manifestou em 3 ofícios. Assim como você se manifestou, você que é pai recebeu o título de pai, tem o título de filho, assim Deus teve 3 títulos, mas ele é um só Deus. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.